Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, bebedor de café e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Universo, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial e também de análise da cultura pop sob a perspectiva de um escritor. Hoje eu vou falar do Luke Skywalker, que é o herói da primeira trilogia do Star Wars, que depois teve a trilogia prequel, agora mais recentemente teve a trilogia Disney, né, a trilogia sequel, mas o grande herói do começo da saga, aquele que, assim, que realmente começou tudo, né, não na ordem cronológica, mas da forma como a gente conhece Star Wars nos dias de hoje, né, foi o Luke Skywalker. E é importante compreender como que ele se tornou assim um personagem que ele é tão adorado, então literalmente, universalmente adorado, né? Hoje em dia eu vejo muita gente debatendo que eu prefiro o Han Solo, eu prefiro a Leia, né? E realmente a gente pode até debater de que a Leia e o Han Solo têm mais nuances do que o próprio Luke Skywalker, mas houve um motivo justamente para o Luke ser esse, ao mesmo tempo tão simples, ao mesmo tempo tão interessante, porque que ele é o herói da saga Star Wars. Eu vou focar um pouquinho mais da forma como ele foi apresentado no primeiro filme, que é a Nova Esperança, tá? Vou citar também os episódios 5 e 6, mas é realmente como que o George Lucas criou e apresentou esse personagem. Então eu vou analisar aqui a aparência dele, o comportamento dele, a motivação, o histórico e o diferencial do Luke. Começando, a aparência dele é de um jovem simples, tá? Apontam que uma das inspirações do Luke foi o Aquiles, né? Aquiles do mito romano. Que o Aquiles, ele era o melhor guerreiro de todos, mas ele não tinha assim, nenhum atributo, né, que fosse visivelmente distinguível, né? Ele tinha boca pequena, esse é o máximo que descrevem ele. Ele era um homem de boca pequena. Aquiles significa sem boca, inclusive. Mas o Aquiles, ele era um cara atlético, mas não era muito alto, não era muito forte, não tinha assim muitas cicatrizes, não tinha assim elementos que realmente distinguissem ele, né? Se a gente for ver, né, o Ulisses também da Guerra de Troia, o Ajax, né, o Agamenon, Menelau, todos eles tinham vários atributos, né, que destacavam eles entre os seus pares, enquanto Aquiles ele era simplesmente o melhor guerreiro de todos, ele era muito eficiente e ele era essencialmente um guerreiro. E esse que é o ponto do Aquiles, ele é essencialmente um guerreiro. E essa foi a principal inspiração pro Luke Skywalker, tá? Um rapaz simples, né? Com uma aparência simples, com uma trajetória até simples. E a ideia dessa simplicidade do Luke é justamente que qualquer um possa se espelhar nele, tá? Qualquer um possa se projetar nele. Quanto mais simples um personagem, mais chances tem de qualquer pessoa, tá, se encaixar naquela figura, tá? Por isso que, principalmente no primeiro filme, que ele é tão simples. Ao longo do episódio 5 e 6, né, a gente descobre as origens do Luke Skywalker, né, vem da onde ele de fato vem, né, e a relação dele principalmente com Darth Vader. Mas esse nível de complexidade do personagem veio na sequência. No primeiro filme, ele foi o mais simples possível, tá? O comportamento dele, ele é um jovem questionador e altruísta, tá? Ele quer ajudar os outros, ele quer ajudar até os droids que ele vê ali, de ajudar, sabe? Ele quer ajudar, ele questiona os tios dele, porque ele quer se unir à Aliança Rebelde, ele questiona que, a gente tá aqui fazendo nada, sabe? Enquanto o Império faz as atrocidades que ele faz. Então ele é muito questionador, mas ele também não quer abandonar os tios dele, né? Então ele tem esse apelo emocional. Mas também quando o Obi-Wan chega, né, e eles decodificam a mensagem da Princesa Leia através dos droids, o impulso do Luke é querer também ajudar, sabe? Então ele tem esse impulso de que se ele vê que alguém precisa de ajuda, tem um cachorro latindo, tá vendo? Tem um cachorro latindo. Cara, se quando não é carro é cachorro, eu mereço. Mas o Luke, ele tem esse impulso de ajudar quando ele vê que tem alguém precisando, sabe? Ele não abandona os amigos dele, sabe? Ele sempre busca o que é certo. Eu acho que o Luke, ele é um cara, assim, muito benevolente, né? Ele é um cara, assim, benevolente, mas enquanto outros heróis, né, eles pregam, assim, uma benevolência através da ordem ou através até da rebeldia, né? O Luke, ele não é um cara que ele quer
Tipo, de fato, parece que ele não tem, assim, um discurso muito político, sabe? Ele não quer poder político, ele não tá, assim, preocupado com o que vai vir depois do Império. Ele quer enfrentar as mazelas do Império. É isso que ele quer, sabe? Então eu acho que chega a ser, assim, um altruísmo bem legítimo, né? Uma benevolência bem pura, até. É isso que eu mais vejo no comportamento dele, tá? E ele é um rapaz que questiona. Como, na boa, todo jovem é questionador, tá? Se tem uma coisa que o jovem, o adolescente e o jovem adulto é questionador, né? Então também tem essa questão de se conectar, né? Se você não é um jovem questionador, você foi um dia um jovem questionador, então você consegue um pouquinho se projetar no Luke quando ele vê, né? Assim como a gente vê quando a gente estuda história, né? A gente vê, tipo, pô, como que o nazismo fez o que fez, né? Como que vários momentos históricos, né? Houveram grandes justiças, a gente sempre se questiona, pô, mas não tinha ninguém se questionando assim, então tinha gente se questionando que houve gente enfrentando, né? Não da forma que a gente vê na fantasia, né? Como a gente vê no Star Wars, um grupo rebelde, heróico, né? A história real não é bem assim, mas quando a gente questiona uma injustiça, a gente se projeta com mais facilidade no Luke Skywalker, por exemplo. A motivação dele varia em cada filme. Cada filme ele tem uma motivação singular naquele momento. No primeiro filme, a motivação dele é os rebeldes, é a rebelião. Tá? Ele questiona o tio dele, ele quer se juntar aos rebeldes, e quando o Obi-Wan leva ele naquela jornada, é a chance que ele tem de embarcar, né, e de se juntar à Aliança Rebelde. Então, no primeiro filme, a motivação dele é simples assim. Ele já queria, desde o começo, e ele consegue se unir aos rebeldes. No segundo filme, a motivação dele basicamente é completar o treinamento Jedi dele. Tanto que ele vai em busca do Yoda pra treinar, né? Mas aí, ao longo no final do filme tem um plot twist, você sabe muito bem qual que é, né? Deve saber, se você não sabe, dá stop nesse vídeo e vai assistir, né? Mas no final das contas ele descobre a relação dele com Darth Vader, e aí a motivação dele muda. Mas ao longo desse filme, a motivação dele é se tornar um Jedi, né? Redescobrir o caminho do Jedi. E no último filme, no episódio 6, a motivação dele é redimir o Darth Vader. Isso que eu acho que é tão interessante entre a relação do Luke Skywalker e do Darth Vader, porque enquanto a maioria dos heróis e vilões querem se matar, e ponto final, o Luke Skywalker e o Darth Vader, eles quer converter o outro pro próprio lado, sabe? Nenhum dos dois quer matar o outro, né? O Luke quer redimir o Darth Vader e o Darth Vader quer corromper o Luke Skywalker, né? Então os dois têm essa vontade de, não, juntos nós podemos fazer melhor do que a gente fez até aqui, né? Eu acho que isso é tão interessante da relação entre os dois, né? Não é uma relação de inimizade, de antagonismo, de ódio, né? É uma relação realmente de esperança que um tem no outro, por assim dizer. Mas a motivação principal do Luke no último filme, né, da trilogia é redimir o Darth Vader. Então, cara, eu acho que isso também que torna a simplicidade do Luke tão interessante, sabe? É tão simples que a motivação dele vai se adaptando a cada filme, a cada momento. Então ele consegue traçar essa jornada pessoal ao longo da trilogia, né? E se adaptar, né? E cada filme ele cumpre o papel dele, e cada filme ele tem uma motivação. Ele busca algo diferente, mas ainda assim ele busca algo legítimo em cada filme. E a simplicidade do Luke é o que ajuda ele a ser tão flexível, tão adaptável para o enredo. Então isso é uma coisa interessante de a gente observar nesse personagem. O histórico dele é que ele foi criado pelos tios dele numa fazenda no fim do mundo e que estava no fim da galáxia, né? Ele é um jovem, ele é bem aquela coisa da jornada do herói, né? A Star Wars é bem moldada na jornada do herói, mas ele é aquela coisa do aquele garoto fazendeiro que não teve nenhuma oportunidade na vida e que agora chegou a hora dele, né? Até dele descobrir que ele é meio que o escolhido para trazer o equilíbrio da força, né? Tem essa grande saga mística, né, no Star Wars. Mas a história dele é simples como tudo nele. Um jovem fazendeiro que quer ser mais do que ele é. E nós, por mais que a gente não seja fazendeiro, sabe? A gente se sente um pouco como o Luke, sabe? A gente se sente... Acho que todo mundo, às vezes, na vida sente que, tipo, cara, eu poderia ser mais, né? Eu tô num lugar que não me permite, mas eu poderia ser mais. Acho que essa é a fagulha no Luke Skywalker
que acende na gente quando a gente vê, né? É também parecido com o Capitão América, que o Steve Rogers, ele queria muito servir o exército, mas não podia, né? No caso dele, por causa de questões de saúde, né? Mas tem essa questão também do Steve Rogers querer ser mais do que ele é, mas não poder por outros motivos, né? Então, esse é o arquétipo do herói, que ele é simples, ele não é um herói ainda, mas ele já tem esse fogo do heroísmo, do altruísmo, da justiça, da benevolência dentro dele, e ele busca isso. Isso aí que tem em comum aí, né, no caso do Luke Skywalker, tal qual nós temos também no Steve Rogers, por exemplo, né, que é uma comparação. E o grande diferencial do Luke Skywalker é que ele é um cara simples, inserido em um cenário complexo, tá? Esse que é... O nariz está coçando muito. Coceira no nariz, desculpa. Justamente por Star Wars apresentar tantos elementos que eram tão estranhos, sabe? Tem uma porrada de alienígena, sabe? Tem viagem espacial, tem espada laser, tem a força, tem Jedi, sabe? Tem o Darth Vader, que é um soldado negro, sabe? Que destoa de tudo que a gente vê, né? Em todo ao redor dele, sabe? Então, Star Wars, ele apresenta, por mais que a gente hoje adore Star Wars, hoje Star Wars eu acho que não causa assim, estranhamento a ninguém. A gente vive um mundo em que a gente tem assim, a gente tem Marvel, sabe? A gente tem Transformers, a gente tem Star Wars. Nós temos várias franquias que tem assim, esses elementos, né, fantásticos e até, né, no caso, na verdade, são elementos de ficção científica, né, mas que todos eles têm ali um quê de fantástico também, né, não é só ficção científica. Mas hoje em dia a gente tem esses universos, a gente não estranha mais. Quando o primeiro filme foi lançado, do Star Wars, foi em 77 ou 79, posso estar confundindo, mas foi ou 77 ou 79, foi o final da década de 70, né? Então você imagina, sabe? Tipo, naquela época a gente não tinha nada parecido, principalmente no cinema. A gente tinha, assim, o Flash Gordon, sabe? Era o que a gente tinha de ficção científica na época, sabe? Então o grande público não estava acostumado com uma ficção científica, sabe? E o Star Wars tem muitos elementos que naquela época ainda não eram tão simples de se entender tão facilmente. Então ter um herói simples pra descobrir toda essa galáxia, sabe? Foi fundamental para que o grande público conseguisse compreender a história, conseguisse seguir a história, conseguisse seguir aquela história, sabe? Eu até compararia isso ao Matrix. O Matrix foi um filme que muita gente falou, cara, não entendi o filme, sabe? Eu acho que o filme não é tão complexo assim, ele se explica de forma muito filosófica, e aí é isso que eu acho que a dificuldade do Matrix é entender o que é metáfora, o que é literal. Acho que essa que é a diferença, na verdade, mas o Bernardo de 30 anos diz isso, o Bernardo de adolescente que viu Matrix ali ficou bem confuso, sabe? Mas a simplicidade do Neo do Matrix é o que ajuda a gente a ver e gostar do Matrix até o final. Mesma coisa é o Frodo. O Frodo é tão simples que a gente consegue ver, né, assistir ou ler O Senhor dos Anéis acompanhando o Frodo. E a mesma coisa é Rick e Morty, né? O Morty do Rick e Morty é tão simples que a gente consegue acompanhar aquela doideira toda, daquele monte de raça, um monte de dimensão, um monte de doideira. O próprio Rick, né? Através do Morty. Então, a função, muitas vezes, é simples, ele funciona isso. Ele está diante de um universo muito complexo e pro espectador, ou leitor, ou jogador conseguir acompanhar essa história, conseguir compreender e absorver essa história, esse elemento central simples é o que nos conduz para uma galáxia muito mais complexa e muito distante, no caso do Star Wars. Então, esse é o diferencial do Luke. Enquanto o George Lucas ele enfiou tantos elementos que eram complexos, tá, na saga Star Wars, que a solução para o público conseguir gostar e conseguir acompanhar a história e reconhecer foi tanto, né, por um lado, foi a estrutura narrativa da jornada do herói, tá, que ele usou muito bem feito no Star Wars, e também o herói simples, reconhecível, que todo mundo pode se projetar nele. Tá? Então são esses elementos que tornaram assim, Star Wars uma história que tanta gente adora. Manda aqui embaixo quem é o seu herói simples favorito. O primeiro que me vem em mente é o Butz, do jogo Final Fantasy V, que eu adoro, né? Outro que eu lembro agora também é o Tintin,
do quadrinho Tintin. Eu lembro do Tintin da série animada, não pelos quadrinhos. Mas o Tintin, ele é ótimo exemplo disso também. Ele é bem simples. O artista do Tintin, ele criou todo mundo muito complexo, sabe? Todo mundo tem um tampa-olho, tem um barbão, tem uma cicatriz, todo mundo tem um traço bem característico. E o Tintin, ele é muito simples. Então ele também usa essa tática, né? De ter um personagem simples, fácil de fazer contraste com o mundo ao redor dele, que é todo diferentão, né? E que o leitor pode também se projetar, sabe? Então tem esses exemplos também. O meu favorito, o primeiro que me vem em mente realmente é bom, né? O primeiro que me vem em mente é o Butz do Final Fantasy V, foi quando o Final Fantasy usou essa tática, né, de criar um herói mais simples, com personalidade sim, mas ainda assim mais fácil da gente se projetar nele, da gente imergir no personagem. Manda aqui embaixo qual é o seu favorito também. E se você gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho, dá o like, compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sob o olhar de instrutor todo dia de 2020. Então, até amanhã.